O pai dela havia morrido não tinha uma semana quando eles apareceram. A dor ainda era recente e mesmo assim policiais apareceram em sua porta. Ao lado deles, um coronel arrogante. Diziam que ela precisava sair imediatamente, que as dívidas da terra estavam irreversíveis e agora, com a morte do pai, a propriedade não era mais dela. Ela já sem forças para lutar, sozinha e sem ninguém por ela. Começou a juntar suas coisas. Mas quando foi pegar suas últimas peças de roupa, que encontrou a carta, escrita à mão, assinada pelo pai. E o que estava ali mudou tudo. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é. A chegada da falsa autoridade. O dia amanheceu mais silencioso que o normal. Um silêncio que não era só de som, mas de presença, de ausência. A casa grande e antiga, com sua estrutura de madeira marcada pelo tempo, estava vazia. Cada parede parecia carregar um eco do que tinha acontecido ali nos últimos dias. Os móveis estavam no mesmo lugar, mas tudo parecia deslocado, como se a casa estivesse esperando alguém que não voltaria mais. No alpendre ainda havia flores, restos do velório do pai. Ela não teve forças para recolher, nem coragem. Lá dentro, ela andava pela casa devagar, como quem pisa num campo minado de memórias. Cada canto lembrava algo, um gesto, um conselho, uma briga. A dor era grande demais. Pesava nos ombros, apertava o peito. O pai tinha sido tudo. E agora, não era mais. Foi então que ouviu. Primeiro um som abafado de motor. Depois, mais de um. Pneus passando pela estrada de cascalho, fazendo poeira subir. Ela franziu o senho. Não esperava ninguém. Não havia avisos, nenhuma ligação. Caminhou até a janela e puxou devagar a cortina. E então viu. Não era uma visita qualquer. Eram viaturas. 3. Portas marcadas com símbolos da polícia local. E de dentro, desceram 2 homens de uniforme, fardados, armados. E com eles, um outro homem. Este de uniforme ainda mais formal, mais ameaçador. O coronel, um nome que ecoava histórias mal contadas, memórias ruins, conversas sussurradas entre os da região. Um nome que o pai odiava. Um homem que ele temia e ao mesmo tempo enfrentava. Ela sentiu o estômago revirar, o coração acelerar, mas manteve a porta fechada. O coronel foi o primeiro a se aproximar, sem cerimônia, sem cortesia, sem sequer tirar o chapéu. O olhar dele era duro, os passos firmes, como se aquela terra já fosse dele. E foi direto ao ponto. A partir de hoje essa propriedade está sob intervenção legal, disse ele, com a voz carregada de autoridade e desdém. Como quem não esperava ser questionado. Ela demorou um segundo para processar. Ficou imóvel por um instante. Depois abriu lentamente a porta e encarou os 3. O sol batia no rosto dela, mas os olhos estavam frios. "O senhor pode me explicar tudo?" perguntou com a voz embargada. "Não faço ideia do que está falando." O coronel puxou um maço de papéis dobrados do bolso interno do paletó. Ergueu os documentos como se fossem decretos imutáveis. Seu pai devia muito dinheiro, disse com a frieza de quem repete uma mentira bem ensaiada. Os documentos mostram isso, dívidas acumuladas em nome da propriedade. Com a morte dele, a dívida é irreversível. A terra já não está mais em nome dele. Ela sentiu as pernas bambas. Um dos policiais, talvez desconfortável com a cena, tentou suavizar. "Moça, eu entendo que é difícil, mas é um procedimento formal. Tá tudo dentro do protocolo." Mas aquilo não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. O pai nunca falou sobre dívida nenhuma. Nunca comentou sobre risco de perder a terra. Pelo contrário, sempre falava da fazenda como herança viva, como se fosse algo que passaria de geração em geração, como o sangue na veia. E agora, ali na frente dela, estavam dizendo que nada daquilo era mais dela, que tinha acabado. Ela não respondeu, não chorou, não gritou, só se virou. Voltou para dentro da casa, fechou a porta atrás de si e se apoiou na madeira, respirando fundo. O ar parecia pesado demais, como se cada inspiração doesse. Subiu as escadas lentamente. Entrou no quarto do pai. O lugar ainda carregava o cheiro dele. A colcha da cama seguia dobrada no pé, como ele fazia.
tudo intacto, como se a qualquer momento ele fosse entrar pela porta de novo. Ela abriu o guarda-roupa, puxou uma mala velha, começou a guardar algumas peças de roupa, roupas que não queria levar, não daquele jeito, não daquela forma. Passou pelo escritório, parou, olhou para na escrivaninha, o lugar onde ele passava horas. Quando chegou ao baú de madeira, aquele velho que ficava no canto do quarto hesitou. Era ali que ele guardava roupas antigas, algumas ferramentas, mas havia algo ali, algo que chamou a atenção, um volume estranho por baixo das roupas. Ela puxou. Era um envelope amarelado, grosso, fechado, com o nome dela escrito à mão. Ela congelou. A letra era dele. As mãos tremeram ao abrir. Começou a ler. E as primeiras linhas já a fizeram perder o fôlego. Não era só uma carta. Era um desabafo, um aviso. O pai dizia que sabia que o coronel não deixaria as coisas quietas e temia pelo que aconteceria quando ele morresse. E por isso, deixou aquilo. A carta, os documentos, as provas, cópias, fotos, áudios, tudo. Ela levou a mão à boca. Fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. A dor deu lugar a algo novo. Algo que nascia no peito como uma labareda. Raiva. Mas não uma raiva descontrolada. Era justa. Ela desceu as escadas com passos firmes. Passou pela sala. Abriu a porta. Os policiais ainda estavam lá fora. O coronel também, impaciente, esperando que ela saísse com a cabeça baixa, com a alma vencida. Mas ela voltou com outra postura, com o envelope nas mãos e com a verdade nos olhos. Vocês vão querer ver isso. Estendeu primeiro aos policiais. Eles pegaram com desconfiança. Abriram. Começaram a ler. A cada linha, os olhos se arregalavam um pouco mais. As mãos se moviam devagar. E então começaram a se entreolhar. A respiração deles mudou. Isso é verídico? Perguntou um deles, virando o rosto para ela. Ela não respondeu. Só manteve o olhar fixo no coronel, que agora se mexia desconfortável. Os ombros rígidos, o maxilar travado. Ele imaginava o que vinha dali. O que ninguém sabia era que a guerra entre ele e o pai dela durou anos. Uma guerra silenciosa, feita de ameaças veladas, chantagens, trocas de favores entre corruptos. Mas nunca veio à tona, porque os dois tinham o rabo preso, até agora. Porque agora tudo estava no papel, assinado, provado. E o que era para ser o dia em que ela perderia tudo, estava virando o dia em que ele perderia. O segredo exposto. O coronel, que até então mantinha a postura altiva e a expressão de quem acredita estar no controle absoluto da situação, começou a mudar. Era sutil no começo. Os olhos que pararam de encarar diretamente. A mão que apertava os papéis com força demais. Ele olhava de um lado para o outro, como se buscasse uma saída que não estava ali. Os dois policiais, agora em silêncio absoluto, analisavam o conteúdo do envelope. Primeiro leram a carta. Depois, pediram para ver o restante. Os anexos. A jovem não hesitou. Entregou. Um deles segurou os documentos com cuidado. O outro começou a organizar as provas no capô da viatura, sob a luz fraca do sol da manhã. Havia fotos, cópias autenticadas de contratos, cheques, escrituras, gravações em áudio com datas, nomes e falas que, mesmo ditas em voz baixa, soavam como acusações em alto-falante. O conteúdo era direto, claro, irrefutável. Coronel, o senhor tem algo a dizer sobre isso? Perguntou um dos policiais, agora com um tom completamente diferente do que havia usado minutos antes. O respeito automático que vem com a patente havia sumido. O coronel hesitou. Respirou fundo. Tentou manter a firmeza, mas falhou. A voz saiu trêmula. Isso aí é um absurdo. Uma armação, tentou ele, gesticulando de forma desajeitada. É uma montagem mal feita. Um golpe dessa mulher. Apontou para a moça com um dedo acusador que mais parecia um apelo desesperado. Ele esticou os papéis que trazia consigo, balançando-os como se ainda tivessem algum valor. Eu vim aqui com documentos oficiais. O nome dela não consta mais como herdeira. Isso aqui é legal. Eu tenho respaldo.
Eu tenho... Calou-se. As palavras começaram a se perder no ar, esmagadas pelo peso daquelas provas. Um dos policiais o interrompeu, sem se alterar. Os seus documentos não valem mais nada, se forem fruto de fraude, disse com frieza. E o que está aqui não são só indícios, são provas, com carimbo, com testemunha, com sua assinatura, provas de crimes. A tensão era quase física. A moça, parada alguns passos atrás, permanecia firme, os olhos fixos no coronel. O vento agitava levemente seus cabelos, mas ela não se movia. Era como uma estátua viva de resistência. Não precisava falar. Aqueles papéis falavam por ela. O coronel começou a suar, primeiro nas têmporas. Depois, uma gota escorreu pela lateral do rosto. Engoliu em seco. Tentava pensar em algo, qualquer coisa. Um argumento, uma fuga, uma mentira, mas nada vinha. Os olhos corriam entre os dois policiais, tentando medir o terreno, como em um tabuleiro de xadrez onde as peças já estão cercadas. Um dos policiais se afastou devagar, sacou o celular e fez uma ligação rápida. Passos lentos, porém determinados. Enquanto falava, virava de costas, mas mantinha a mão próxima à cintura, perto do coldre. Era instinto, era protocolo. Do outro lado da linha, a voz do delegado do plantão era ouvida de forma abafada. O policial relatava os fatos, calmamente, mas com gravidade. O outro policial, agora parado ao lado do coronel, já havia mudado de postura. Ombros retos, olhar fixo, posição firme, como quem se prepara para o próximo passo. Diante do que foi apresentado, disse ele com a voz firme e formal, e da gravidade dos documentos e provas entregues, o senhor está detido. Coronel, lamento, mas está preso. O silêncio que veio logo após foi pesado, quase sólido. O quê? Gritou o coronel num rompante de pânico. Isso é um absurdo. Eu sou um oficial do Estado, eu não posso ser preso assim, isso não tem cabimento. O policial se aproximou, tirando as algemas do coldre lateral. Estava calmo, mas com os movimentos prontos. O coronel, porém, surtou. Deu 2 passos para trás. Olhou ao redor. Respirava como quem correu uma maratona. O peito subia e descia rápido. E então, com um grunhido de desespero, fez o impensável. Empurrou o policial mais próximo, fazendo-o recuar meio passo, e correu. Virou em direção ao alpendre da casa e saltou os degraus com agilidade surpreendente para a idade. Correu com passos largos em direção ao próprio carro, estacionado à sombra de uma árvore antiga. Mas não deu tempo. O segundo policial foi mais rápido, largou os papéis no capô e correu atrás dele. O som das botas batendo contra a terra seca ecoou como um tambor apressado. O coronel chegou a tocar a maçaneta do carro, mas não entrou. Foi derrubado por um golpe preciso, que o jogou no chão com força. O impacto levantou poeira. O som seco do corpo caindo foi seguido por um grito rouco. O coronel tentou resistir, mas estava dominado. O policial virou-o de lado, imobilizou os braços e prendeu as algemas com precisão. Os estalos do metal foram altos, definitivos. Sujo de terra, com o rosto pressionado contra o chão e os olhos arregalados, o coronel gritava frases desconexas, xingamentos misturados com apelos. Chamava por direitos, citava leis que não se aplicavam mais. A farda simbólica havia caído. Agora era só um homem derrotado. A jovem se aproximou devagar. Passos firmes. A poeira ainda dançava no ar ao redor do coronel, mas ela não desviou. Parou ao lado dele. Olhou direto nos olhos do homem que tentou tomar tudo dela. E disse com a voz firme e baixa, como quem não precisa de força quando se tem a verdade. Ele achou que, com a morte do meu pai, os segredos dele também morreriam junto com ele. E ficou ali, em silêncio, assistindo enquanto os policiais colocavam o coronel na viatura, agora como prisioneiro. Um contraste brutal com a entrada triunfante que ele havia feito. Antes, cercado por autoridade. Agora, cercado por provas. A intervenção na fazenda foi anulada naquele mesmo dia. Os documentos falsificados foram apreendidos. A propriedade, legalmente, permaneceu com ela.
Nenhuma palavra dela precisou ser dita na delegacia. As provas falaram por si. E a justiça, ainda que por um momento, prevaleceu. Mais tarde, quando tudo havia se acalmado, ela voltou para dentro da casa. Passou lentamente pelo corredor. Entrou na antiga sala do pai. Os móveis estavam cobertos de pó, mas o ar ainda carregava aquele cheiro dele. Madeira, café e papel antigo. Ela foi até a escrivaninha, puxou a cadeira de madeira e sentou-se por um instante. Depois tirou do bolso o envelope. A carta, o que tinha iniciado tudo. Com delicadeza, abriu a gaveta do centro, onde o pai guardava seus documentos mais importantes. E ali, sobre a madeira escura, colocou a carta, como quem devolve algo ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Obrigada por não me deixar sozinha, disse ela em voz baixa. Tão baixa que só o vento que passava pela janela ouviu. Naquele momento ela não sorriu, mas também não chorou. Apenas sentiu e soube que a guerra estava longe de acabar. Mas, naquele dia, o jogo virou. Nada fica impune. A viatura seguia devagar pela estrada de terra, o motor vibrando baixo, como se também sentisse o peso do que levava. O coronel estava no banco de trás, algemado, sujo de terra até a alma. O rosto que outrora carregava a arrogância, agora estava manchado pela poeira, pela derrota e pelo suor frio do medo. Os policiais não diziam uma palavra. O caminho até a delegacia parecia mais longo do que de costume. A cada curva, a imagem da casa que ele tentou tomar se distanciava no retrovisor, mas a vergonha o acompanhava no banco como um segundo prisioneiro invisível. Do lado de fora, o mundo continuava o mesmo. Gado pastando ao longe, o sol já alto no céu. Mas, por dentro, algo havia mudado. A verdade tinha sido solta. E não voltaria para o envelope. Assim que chegaram à delegacia, a atmosfera mudou. Não foi imediato. Não foi gritante. Foi algo sutil, como o cheiro do mofo entrando pelos corredores, ou a forma como os olhares evitavam se encontrar. O delegado de plantão, um homem de meia idade com rugas de expressão indecifráveis e uma voz que arrastava sílabas, estava ali, esperando. Ele olhou o coronel, depois olhou os policiais. Não disse bom dia. Não perguntou o que houve. Apenas acenou com a cabeça e indicou para levarem o homem para uma sala nos fundos. Tudo parecia dentro da normalidade, até deixar de parecer. Minutos depois, com o coronel separado e sentado numa cadeira de ferro, sem algemas, o delegado se aproximou. Sua expressão era neutra demais para ser honesta. Precisamos averiguar os documentos com mais calma, disse ele, com a formalidade exagerada de quem já tinha decidido o que faria antes mesmo de ver as provas. A prisão preventiva ainda não está autorizada oficialmente. O policial que havia feito a prisão se entreolhou com o parceiro. Nenhum dos dois respondeu imediatamente. O silêncio que se formou ali dentro foi denso. Com todo respeito, doutor, disse um deles finalmente. A papelada é forte. Os áudios, as assinaturas. Tudo cruza certinho. Tem mais do que indício aí. Tem crime. Eu entendo, respondeu o delegado, com a calma de quem sabe driblar palavras. Mas ainda assim, precisamos agir conforme o protocolo. E esse caso é mais sensível do que parece. A frase bateu no ar como um aviso, ou como um recado. Lá fora, no pátio da delegacia, a notícia já começava a vazar. Um dos documentos entregues pela jovem havia sido escaneado e enviado por um policial para um antigo colega da capital. Em questão de horas, caiu nas mãos de um jornalista local. E, como gasolina perto do fogo, bastou uma faísca. No início da tarde, o nome do coronel já circulava em grupos de WhatsApp, rádios comunitárias e blogs de denúncia. Junto com ele, outros nomes começaram a pipocar. Nomes de empresários, políticos, servidores antigos, todos ligados a contratos sujos, esquemas de compra de terra, desvio de verba rural. E tudo começava na mesma fazenda, ou melhor, com a tentativa de tomá-la. Dentro da delegacia, o coronel começou a sentir o chão sumir. Mesmo não estando formalmente preso, já não tinha o controle. O telefone pessoal foi apreendido. As ligações não eram atendidas. Seus antigos aliados, antes sempre disponíveis, agora estavam ocupados.
O silêncio que ele havia usado por anos como arma, agora era o silêncio que o cercava. Ele tentou conversar com o delegado a portas fechadas. Tentou reverter, barganhar, propor um caminho mais discreto. Mas o delegado, ainda que fosse um conhecido, já havia entendido que aquela história não seria abafada. A cidade já sabia, e quem tentasse encobrir cairia junto. No final da tarde, o coronel saiu pela porta dos fundos da delegacia. Livre? Em parte. Estava solto, mas não livre. Estava vivo, mas em ruínas. Não foi levado para casa. Foi retirado por alguém que ninguém conhecia. Um carro sem placas da cidade. Os policiais não interferiram. Disseram que ele havia sido liberado para averiguações externas. Mas a verdade era outra. Ele estava sendo apagado do mapa antes que o nome dele manchasse mais gente. Naquele mesmo dia, a jovem permaneceu na fazenda. Não comemorou. Não sorriu. Não chamou ninguém. Não quis homenagens nem alardes. Sabia que justiça, às vezes, é como semente em terra seca. Demora, mas brota. E ela já havia aprendido que o silêncio, muitas vezes, é mais seguro do que o discurso inflamado. Passou a noite organizando as cópias dos documentos. Digitalizou tudo. Mandou para uma caixa de e-mail que só ela sabia. Uma cópia física, lacrada, foi escondida em um local que ninguém encontraria. E a carta do pai voltou para a gaveta da escrivaninha. Ela passou a trancar as portas com mais frequência, a checar as janelas antes de dormir, a manter a espingarda carregada atrás da porta da sala. Era uma arma velha, que o pai sempre dizia que nunca seria usada, mas agora era ela quem decidia. Nos dias seguintes, o clima no vilarejo mudou. Pessoas que antes a cumprimentavam com naturalidade, agora evitavam olhar nos olhos. Outras, mais discretas, lhe deixavam bilhetes no portão, dizendo que estavam do lado dela. Mas ninguém fazia isso em voz alta. E o coronel? Ninguém sabia. Sumiu, não foi mais visto. Alguns diziam que havia fugido para o estado vizinho. Outros juravam que ele estava escondido nas montanhas. Havia quem dissesse que ele havia sido resgatado pelos mesmos que ele protegia. Mas ninguém tinha certeza de nada. A fazenda, aos poucos, voltou a respirar. Mas não como antes. Agora o ar era tenso. O campo continuava vasto. As árvores firmes. Os cavalos ainda pastavam no mesmo lugar. Mas havia algo no horizonte. Uma sombra que não vinha do céu, mas da sensação de que algo ainda estava por acontecer. A jovem evitava contato. Passava os dias cuidando da terra, reparando cercas, anotando dados da lavoura. À noite, sentava no alpendre e olhava o entardecer. O mesmo lugar onde viu o pai pela última vez. E mesmo com a tranquilidade do campo diante dos olhos, havia alerta no peito. Ela não estava indefesa, nem ingênua, nem com medo. Mas sabia. Sabia que o que aconteceu ali não foi só sobre terra. Foi sobre poder, sobre segredos e sobre o tipo de gente que não aceita ser desmascarada. Na madrugada do 5º dia, seu celular tocou. Número privado. Ela não atendeu, mas uma mensagem chegou logo depois. Curtíssima. Isso não acabou, e agora não é só com você. Ela não respondeu. Apenas se levantou do sofá, caminhou até a porta da frente e verificou a trava da espingarda. O silêncio voltou, mas era o tipo de silêncio que precede o trovão. A história estava só começando. A primeira sombra. O silêncio da madrugada era espesso, quase sólido. Naquela parte do interior, depois da meia-noite, tudo parecia parar. Não se ouvia nem o canto dos grilos. A brisa era fria e as sombras das árvores projetavam formas inquietantes na terra batida ao redor da casa. A fazenda dormia, mas ela não. Sentada no alpendre, com os olhos fixos na escuridão que cobria o pasto como um lençol de chumbo, a jovem segurava o celular com força. A tela apagada refletia sua expressão séria, imóvel. A mensagem recebida horas antes ainda reverberava na mente. Isso não acabou, e agora não é só com você. Ela sabia que não era ameaça vazia, não depois de tudo, não depois de enfrentar um homem como o coronel e sair viva. Sabia também que mexer com nomes poderosos em cidade pequena
É como cutucar cobra dormindo com vara curta. Uma hora, ela acorda, e quando acorda, morde. Mas o que ela não sabia era que a cobra já estava acordada, e não estava sozinha. Nas 3 noites seguintes, ela tentou agir como se nada tivesse mudado. Durante o dia, cuidava dos cavalos, inspecionava as cercas, fazia os relatórios da plantação. Manteve os mesmos horários, o mesmo tom de voz, o mesmo ritmo. Mas à noite, seus olhos se moviam o tempo todo. Ela trancava todas as portas, revisava as munições da espingarda, dormia com o celular ao alcance da mão e o abajur aceso. Não era medo, era preparo. Na madrugada do 4º dia, algo aconteceu. Um som, sutil, leve, mas presente, como uma folha arrastada pelo vento. Só que o vento estava parado. Ela se levantou da cama num pulo. Silêncio. Pegou a espingarda do canto do quarto e foi até a janela. As luzes externas estavam apagadas. O gerador, desligado. E ela sabia que não havia faltado energia. Alguém havia feito aquilo. O primeiro instinto foi não sair, mas a lógica dizia outra coisa. Se alguém estivesse ali fora, não estava para olhar. Vestiu o casaco, amarrou os cabelos num coque rápido, respirou fundo e abriu a porta. O campo estava mergulhado em sombra. A lua cheia tentava brilhar, mas nuvens densas a cobriam parcialmente, como véu de luto. Ela caminhou devagar. Primeiro até o galpão de ferramentas. Porta entreaberta, pegadas na terra úmida da lateral. Pegou uma lanterna, acendeu com o dedo trêmulo, iluminou o interior. Ninguém. Deu a volta por trás da casa. Um galho estalou no escuro. Ela congelou. Apontou a espingarda, dedo no gatilho. Mas nada. Só o vento, dessa vez presente, assobiando entre as árvores. De manhã, encontrou algo que confirmou o que sentiu. Pegadas. Uma trilha leve, mas contínua, vinda do mato atrás do estábulo. Pegadas de bota, recém-feitas. E ao lado delas, um cartucho vazio de escopeta. Antigo, mas limpo. Como se tivesse sido deixado ali de propósito. Ela guardou o cartucho no bolso. No mesmo dia, durante uma ida rápida à cidade, percebeu um detalhe que arrepiou sua espinha. Um homem parado na frente da loja de ferragens. Alto, magro, pele escura, chapéu baixo cobrindo o rosto. Roupa simples. Mas ele não olhava a vitrine. Nem lia jornal. Ele a olhava. E quando os olhos dela cruzaram os dele, ele desviou. Devagar. Como quem tem tempo. Como quem não tem pressa para fugir. Na volta para casa, ela fez questão de não seguir o caminho habitual. Entrou por uma estrada de terra lateral, deu a volta pelo fundo da plantação e parou o carro distante do portão principal. Saiu a pé observando. Estava tudo quieto, mas ela já sabia. Havia alguém ali. No entardecer, uma caminhonete velha cruzou a estrada em frente ao sítio. Cor de ferrugem, vidros escuros, reduziu a velocidade. Depois, acelerou. Não era carro de vizinho. E nunca tinha sido visto antes. Naquela noite, ela não dormiu. A campainha tocou às 2h47 da manhã. Ela não abriu. Ficou atrás da porta, espingarda apontada, a respiração rasa. A campainha não tocou de novo. Mas no chão da varanda, ao amanhecer, havia uma foto. Uma Polaroid. Nela, o caseiro que havia trabalhado com o pai por anos, de joelhos, amordaçado, o rosto machucado. E ao fundo, um galpão de paredes descascadas, escrito à caneta no verso "Olhos por olhos". Ali ela entendeu. O coronel não estava agindo sozinho. Nunca esteve. E havia alguém novo no jogo agora. Nos dias seguintes, as informações começaram a vazar de maneira fragmentada. Um e-mail anônimo, enviado por um endereço criptografado, chegou para ela com o título "Seu pai não morreu por acaso". Dentro, uma carta digitada. Relatava movimentos de venda ilegal de terras da região, nomes de intermediários, datas, e no fim, uma frase que fez suas mãos tremerem. Zé Russo foi visto na região uma semana antes da morte do seu pai. Ela conhecia aquele nome. Era uma lenda suja.
ex-lutador de Vale Tudo, expulso das federações por violência fora do ringue. Acusado de extorsão, tráfico, agressão a testemunhas. Um nome que circulava em rodas clandestinas. Um sujeito que treinava homens para resolver problemas. Ele estava ligado ao coronel. E agora sabia onde ela morava. A ficha caiu. O coronel era apenas a primeira camada. Um intermediário. Um peão com poder demais. Mas não era o topo da cadeia. O verdadeiro inimigo era maior. E agora estava enviando recados. Era a segunda grande reviravolta. Porque ela não estava mais lidando com um corrupto tentando tomar sua terra. Estava lidando com uma organização inteira que sobrevive do silêncio e do medo. A propriedade que herdou era mais do que terra fértil. Era estratégica. Ponto de passagem. Terreno com histórico antigo de disputas fundiárias. E os homens por trás disso matam por muito menos. Agora, ela estava sozinha, mas não desarmada. Ela sabia que o caminho à frente não era mais judicial. Era pessoal, era físico, era guerra. O caseiro estava em perigo. Sua segurança havia sido testada. E o que viria a seguir não seria bilhete nem mensagem. Seria ação. Na última linha do e-mail anônimo, uma coordenada, latitude e longitude de um ponto específico no mapa da cidade vizinha. Ela imprimiu, dobrou e guardou no bolso da jaqueta. Depois trancou a casa, carregou a espingarda e saiu. O sol ainda nem tinha nascido, mas ela já estava em movimento, porque a próxima fase da história não aconteceria esperando. A próxima fase seria buscada, caçada, e se fosse preciso, enfrentada no escuro. Cerco no escuro. A estrada de terra parecia mais estreita do que nunca. As árvores dos dois lados cresciam desordenadas, curvadas como se tentassem esconder o que havia além da curva seguinte. A jovem dirigia com os olhos fixos à frente e os dois dedos firmemente presos ao volante. O céu ainda não clareava. Uma névoa espessa recobria o chão, dando ao mundo um tom esbranquiçado de indecisão, como se o dia hesitasse em nascer. No banco do carona, o mapa impresso com a coordenada marcada em vermelho tremulava com o vento da janela entreaberta. O ponto indicado estava a 8 quilômetros da cidade vizinha, num terreno abandonado conhecido apenas por alguns moradores mais antigos, o Galpão da Pedreira. Fechado havia mais de 20 anos, o lugar era evitado por gente sensata. Mas agora não havia mais espaço para escolhas sensatas. Ela sabia o que esperava ali. Ou melhor, sabia o que poderia esperar. Talvez não o coronel, talvez nem mesmo Zé Russo, mas alguém estaria lá. Alguém responsável por mandar a Polaroid do caseiro machucado. Alguém que precisava entender da forma mais clara possível que ela não fugia de ameaça. Quando chegou, estacionou o carro a cerca de 500 metros da entrada do galpão. Caminhou a pé, a arma presa no coldre improvisado na cintura, um canivete no bolso e a lanterna de mão apagada, pronta. O galpão surgia à frente como uma estrutura fossilizada do tempo. Parecia uma baleia de concreto, abandonada no meio da terra batida, com os portões de ferro entreabertos e ferrugem correndo pelas vigas como veias oxidadas. Ela caminhou devagar, os passos leves, parou antes de entrar. Silêncio. Não havia nenhum som vindo lá de dentro. Acendeu a lanterna e apontou o facho para dentro. Nenhuma sombra se mexeu, nenhum vulto. Mas ela sentia, sabia. Alguém esteve ali. Talvez ainda estivesse. Entrou com cautela. As botas rangiam sob o chão irregular. O cheiro era de óleo velho, mofo e poeira parada. Nas paredes, pichações antigas e pedaços de jornais colados. No fundo do galpão, uma cadeira. Vazia, mas amarrada. Restos de fita adesiva no chão. E ao lado, um lenço ensanguentado. Ela se aproximou devagar. Pegou o lenço com a ponta dos dedos. O sangue ainda estava fresco. O caseiro esteve ali, mas agora não estava mais. E de repente, um som, atrás dela. Ela girou, a lanterna tremendo. Nada. E então, uma voz, baixa, grave, quase um sussurro rouco. Vai embora. Agora.
Ela virou na direção da voz, puxando a espingarda com um movimento rápido. Apontou. Um homem estava parado entre as colunas, meio escondido, com um casaco escuro e capuz cobrindo metade do rosto. Mas os olhos estavam visíveis e firmes. "Quem é você?" Ela perguntou, firme. "O único que ainda tem coragem de te avisar", respondeu ele. "Onde está o caseiro?" O homem hesitou, olhou para os lados, depois voltou os olhos para ela. "Eles tiraram ele daqui ontem. Zé não quer mais recado, quer resposta." "E você está com ele?" "Já estive." O silêncio entre os dois foi como pólvora espalhada no chão. Bastava uma faísca. "Então me dá um motivo para não te derrubar aqui mesmo." "Porque eu não vim armado. E porque se eu cair, outros 3 levantam no meu lugar. Isso é maior do que você. Maior que seu pai. Maior que essa terra." Ela sentiu os dedos apertarem o cano da arma. "Então, por que veio?" Ele respirou fundo. Por um instante, pareceu menos sombra e mais homem. "Porque tem gente morrendo por nada. Porque você está mexendo com um esquema que financia campanha de prefeito e arma operação de grilagem em 3 estados. Porque tem gente com nome grande nesse jogo. E por quê?" Ele parou. "Porque seu pai salvou minha vida uma vez." Ela não respondeu. A respiração dela estava acelerada, os olhos marejados, mas firmes. "Ele sabia", continuou o homem. "Sabia que uma hora isso ia cair no seu colo. Por isso te deixou aquele envelope. Por isso te ensinou a andar de cabeça erguida desde criança. Ele preparou você." Ela abaixou lentamente a arma. "Onde eles estão agora?" O homem hesitou de novo. Olhou para o lado. Depois tirou algo do bolso e jogou aos pés dela. Um chaveiro, com um pingente antigo, de couro. Era do caseiro. Ela reconheceu na hora. Eles vão voltar para pegar o que acham que é deles. E não vão vir com ameaça, vão vir com tudo. "Quando?" "Hoje à noite." Ela olhou para o chaveiro, depois para o homem. Mas ele já estava recuando, sumindo entre os pilares do galpão, como se nunca tivesse estado ali. "Qual o seu nome?" Ele parou, deu meio sorriso. "Importa?" E desapareceu na escuridão. Naquela tarde, ela voltou para a fazenda em silêncio. No carro, o chaveiro apertado entre os dedos. Quando chegou, trancou todos os portões, preparou as entradas. Cortou o caminho por dentro do celeiro e pegou o velho rádio que o pai mantinha escondido na oficina. O rádio ainda funcionava. Conectou na frequência local. Buscou sinais. Nada. Mas sabia. O silêncio agora era só a antecâmara da violência. Antes do anoitecer, subiu até a torre de observação da plantação. Levou o binóculo. Vasculhou a estrada, o campo, a mata. Não viu nada, mas sentiu tudo. Às 8 da noite, os cães começaram a latir. Às 8h15, a luz externa da varanda se apagou. Às 8h22, ela viu o primeiro vulto passando entre as árvores. Eles estavam ali, e não estavam sozinhos. Cercavam a fazenda com precisão, como se soubessem cada ponto fraco, como se tivessem estudado o terreno, e talvez tivessem mesmo. Não eram homens comuns, eram homens treinados, pagos, armados, e estavam prestes a invadir. Ela olhou para o relógio. O ponteiro marcava 8h25. Então sussurrou para si mesma, com os olhos fixos na escuridão que se aproximava. "Vocês não fazem ideia do que vão encontrar aqui dentro." Às 8h30, a primeira cerca caiu e a guerra começou. Guerra declarada. Vieram como prometido. Silenciosos, armados, rápidos. A primeira explosão atingiu o celeiro. A segunda, o portão de entrada. Mas ela já não estava lá. Observava tudo da torre de vigia, onde o pai costumava esperar as tempestades. Dessa vez a tempestade era outra, e ela estava pronta. Armadilhas caseiras atrasaram o avanço. Uma bomba de fumaça improvisada cegou 2 invasores. Um terceiro caiu na vala coberta que ela cavou na noite anterior. Era tática, era preparo, era sangue frio. No centro da casa ela esperava o líder, Zé Russo. Ele entrou achando que seria simples. Não foi. O primeiro tiro passou de raspão, o segundo não. Ela acertou o ombro dele.
Ele cambaleou, mas sorriu. Ainda veio para cima. A luta foi corpo a corpo, bruta, seca. Ele era força. Ela era precisão. E quando ele tentou puxar a faca, ela girou o corpo, o derrubou com um golpe direto no joelho. Ele caiu. Ela subiu sobre ele, o cano da arma encostado no queixo. Meu pai morreu por sua culpa, ela disse. Ele riu, sangue entre os dentes. Você não vai fazer... Ela não fez, mas filmou, gravou tudo. A invasão, o rosto dele, a confissão forçada. Mandou o vídeo para a imprensa, para a Polícia Federal, para a internet. Quando as sirenes finalmente chegaram, ela já estava sentada no alpendre, espingarda no colo, olhos fixos no horizonte. Levaram todos. Zé Russo, algemado, ensanguentado, gritando que isso não acaba assim. Mas ela sabia, acabava assim. Dias depois, o vídeo viralizou. A fazenda que resistiu. Manchetes, entrevistas, gente mandando mensagem de apoio. Mas ela continuou lá. Cercas refeitas, espingarda carregada, memória viva. No alpendre, plantou novas flores. Na internet, o último vídeo. Essa história é real. Essa terra é minha. E quem cruzar essa cerca vai entender que aqui ninguém se curva. Se você chegou até aqui, comente. Ela venceu com honra. Diz de qual cidade você assistiu. E compartilha com quem precisa lembrar que coragem também herda a terra. E claro, deixa o like, porque só quem viu até o fim entende o peso de resistir até o último segundo.